Olá pessoal, sou o professor Rodrigo Pontes, aqui da Escola de Enfermagem Israel, e hoje eu trouxe um tema bem legal para vocês. Iremos falar hoje sobre terminologia. Você já sabe do que se trata a terminologia? Mas antes de começarmos a fazermos o vídeo e explicar do que se trata, eu quero pedir uma coisa a você. Eu quero que você se inscreva no canal, eu quero que você curta o nosso canal e eu quero que você compartilhe todas as informações que serão passadas aqui sobre o conhecimento que será abordado, ok? Vamos nessa! Pois é, pessoal, então, terminologia nada mais nada é do que um vocabulário técnico que é utilizado em um grupo específico de profissionais que estão ali trabalhando. No nosso caso, profissionais da área de saúde. Imaginem um grupo de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, tantos outros. Imagine um grupo de profissionais, cada um falando um termo específico. Com certeza iríamos ter muitos erros na comunicação com relação aos nossos pacientes. Pois bem, é por isso que nós temos a nossa terminologia, o nosso conjunto de palavras, termos técnicos, para facilitar toda a dinâmica de trabalho que nós iremos ter no hospital e em tantas outras instituições de saúde. A importância da terminologia é única e exclusiva para unificar, falarmos uma única linguagem concernente a exames laboratoriais, exames por imagem dos nossos pacientes, toda a rotina terapêutica que será administrada pela enfermagem. Então, tudo que se refere ao nosso paciente está dentro das ações da terminologia. É na terminologia que nós saberemos o que está descrito, de evolução dos profissionais ali dentro do prontuário. É na terminologia que saberemos também alguns termos mínimos que existe ali, que é prescrito pelos médicos, é prescrito pelos profissionais de outras áreas, prescritores, Então, é através da terminologia que nós vamos ter realmente uma unificação de todas as informações dos nossos pacientes. Vamos citar para vocês um exemplo prático, tá? Quando você começa a folhear lá no prontuário do paciente, você vai observar vários termos técnicos, que o conjunto, logicamente, será a terminologia. Mas quando você está ali folheando, você vai ver na evolução do paciente que tem vários termos. Por exemplo, quando você vai ver a aferição dos sinais vitais, você vai ver lá que tem PA. Essa PA, para nós que somos da área de enfermagem, sabemos que o PA significa pressão arterial. Outros exemplos, se você no transcorrer lá, você está lendo a evolução do paciente, você começa a ver antibiótico-terapia, antisepsia, asepsia de algum local. Então você começa a observar que para cada termo desse, embora esses termos sejam semelhantes, começam com a letra A e tal, mas você vai observar que existem significados bem diferentes. Por exemplo, um paciente que está com uma normocardia, uma taquicardia, uma bradicardia. Então observe que são vários termos que eu estou citando aqui que envolvem outras áreas do nosso paciente. E que você, como profissional ou estudante da área de saúde, de enfermagem, você tem que ter o conhecimento. Por quê? Porque é através do conhecimento da terminologia que você vai saber exatamente o que nós estamos falando a respeito daquele paciente. Se o paciente apresentou um pico hipertensivo, se o paciente é hipertenso, ou seja, ele tem uma pressão arterial elevada, alta, acima dos níveis, que são considerados normais. Então, assim, observe, que quando nós falamos de eliminação também de urinas, nós falamos do termo diurese. Vejam como são vários termos que a gente pode estar citando dentro de um prontuário ou escrevendo na evolução da gente, dentro de um prontuário, e que todos esses termos, o conjunto deles vai exatamente formar aí o que nós chamamos de terminologia. Veja o quanto é importante e veja como na prática a gente consegue vivenciar isso. E terminando, eu posso estar exemplificando para vocês os sinais vitais que nós aferimos: temperatura, pulso, respiração e pressão arterial. Quando falamos de temperatura,
nós podemos observar que o nosso paciente, ele pode estar apresentando para nós um estado afebril, que é a ausência de febre. Ele pode estar apresentando um estado de febrícula. O que seria a febrícula? A febrícula nada mais nada é do que aquele paciente que está entrando em um quadro febril. E o quadro febril nada mais nada é do que o paciente que está apresentando níveis de temperatura acima dos 37 graus. Então, observe a importância de estudarmos a terminologia. Quando falamos de pulso, eu posso estar falando que esse paciente, ele é um paciente normocárdico, ou seja, ele tem uma pulsação periférica, né, normal. Ou esse paciente é um paciente taquicárdico, ele tem uma pulsação elevada dos seus batimentos. Ou podemos dizer que esse paciente é um bradicárdico, é um paciente que tem pulsação diminuída. Quando levamos para o processo de respiração, que é incursões respiratórias por minuto, ou seja, IRPM, veja a necessidade de se entender os termos. Então, esse paciente, ele pode ser um bradipneico, que é aquele paciente que está com as incursões respiratórias diminuídas, ou esse paciente, ele pode ser taquipneico, né, que está aí com um aumento das suas incursões respiratórias. Ou então, esse paciente, ele pode ser um dispneico, que está com dificuldade respiratória. E, por fim, falando da pressão arterial, eu posso dizer para vocês que esse paciente, ele pode ser um paciente diagnosticado com hipertensão arterial, que é aqueles que estão com os seus níveis pressóricos acima aí de 12/8, mantendo, né? Então, ou então podemos dizer que esse paciente é um paciente hipotenso. Quando falamos de hipotensão, são níveis pressóricos abaixo do nível de normalidade considerado. Enfim, pessoal, tudo que nós precisamos entender é que a terminologia, ela não vem para dificultar as nossas ações com o paciente, e sim, ela vem para melhorar o nosso conhecimento. Obrigado a todos. E aí, meu amigo, você gostou do vídeo? E você gostou do vídeo? Então, ó, não esquece de se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas que vocês puderem compartilhar. Obrigado e até a próxima. Ah, e outra coisa, você não deixa de colocar lá nos comentários qual é o próximo vídeo que você quer que eu fale. Obrigado.